Então, eu coloquei aqui 3 estratégias que você pode utilizar, tá? Primeira estratégia, que é uma possibilidade. E, gente, vou falar para vocês uma coisa. Parcerias, contatos com outros profissionais. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, meu aluno lá de São Paulo, certo? Ele vai a um nutricionista. E ao ir ao nutricionista para fazer um trabalho em conjunto, ele faz uma avaliação física lá com aquele nutricionista. Porque está próximo, ele consegue fazer essa avaliação presencial. Então, eu vou fazer uma parceria com esse nutricionista e ele vai me passar todos os dados desse aluno. E aí, eu vou ter ali algo concreto para eu prescrever em cima. Essa é uma possibilidade. Ou, por exemplo, ele foi em um endócrino, fez uma análise completa de bioimpedância, né? Porque existem várias técnicas aí indiretas e duplamente indiretas, que entraria aí duplamente indireta a bioimpedância e as dobras cutâneas, né, para análise de composição corporal. Mas vamos supor que ele foi no nutricionista, ele fez lá ou a bioimpedância ou dobras cutâneas, então eu tenho dados ali reais, antropométricos, né? Eu vou ter massa, eu vou ter estatura, massa corporal, estatura, dali eu já consigo ter algumas informações ali. Vamos supor que ele seja um indivíduo que tem hipertensão, um indivíduo hipertenso. Ele vai no cardiologista dele, porque ele está com medo de ir para o presencial, e ele gostou de você, porque ele gostou do seu conteúdo, ele se sentiu seguro com as informações que você passa através das redes sociais, que isso é uma coisa que a gente pode marcar uma discussão sobre isso aqui, que é muito importante você saber se posicionar, que não é simplesmente vender um produto, é você saber posicionar e passar segurança para aquela pessoa de que você tem conhecimento daquilo. Então, você precisa se posicionar no mercado. Isso aumenta o seu número de alunos. Só que isso é assunto para depois, tá? Então, esse aluno, ele vai no cardiologista dele e faz um teste de esforço. Olha que sensacional! Então, no teste de esforço dele, eu vou ter ali o eletrocardiograma de repouso dele, que, eu tenho que saber ler um eletrocardiograma? Não necessariamente, mas o básico do conhecimento ali do sistema cardiovascular você precisa entender, tá? Débito cardíaco, duplo produto, a resposta da pressão arterial durante o esforço, frequência cardíaca. Então, esses parâmetros fisiológicos, todos esses dados vêm em um teste de esforço realizado por um cardiologista. E o VO2 máximo? Mas não tem essa possibilidade. Mas, aí eu vou para a estratégia 2. Mas se você tem a possibilidade de fazer parceria com outros profissionais, então um nutricionista, um cardiologista, um endocrinologista, você consegue ter alguns dados que vão fazer muita diferença ali na sua avaliação, para compor a sua avaliação, tá? Estratégia 2, anamnese. Essa não pode faltar, gente. Na verdade, ela tá nas 3 estratégias, tá? Anamnese online. Anamnese, gente, é um questionário, é uma entrevista que eu recomendo você fazer essa anamnese ao vivo. Você pode criar um formulário, né, com todas as perguntas, mas você fazer essa entrevista, por quê? A gente coleta muito mais informações quando a gente faz a entrevista ao vivo do que simplesmente dar para a pessoa preencher um questionário. Porque às vezes ela não interpreta
da forma como deveria. E a gente tem aí vários protocolos aí que tem anamnese, vários softwares, inclusive gratuitos, que você consegue, se você jogar aí no Google, você vai encontrar uma série de software de avaliação física que tem anamnese completa que você pode utilizar, gratuito, tá? Então, eu sugiro que você faça de forma ao vivo. Por quê? Porque assim você vai entender muito mais essa pessoa, conhecer muito mais essa pessoa. E dentro da anamnese, você já começa a mostrar para ela que ela fez a melhor escolha da vida dela, que foi contratar você como personal trainer. Então, não é simplesmente dominar técnicas, é questão de relacionamento mesmo, gente. Então, se eu tenho essa, porque o digital, a gente fala assim, a distância, mas o digital nos aproxima. Olha como eu estou próximo de vocês agora. Estou dentro da casa de vocês nesse momento. Então, isso faz parte de um personal trainer de sucesso, tá? Podem ter certeza disso. Então, eu preciso fazer essa anamnese. E aí, na anamnese, eu vou fazer ela completa, assim como eu faria no presencial. Tá ok? É possível realizar alguns testes que são clássicos, como resistência abdominal. No ao vivo, você vai estar avaliando a pessoa executar ali o movimento. Você vai explicar para ela, você pode fazer um vídeo demonstrando o movimento, como que deve ser realizado, qual que a preocupação que a pessoa ali vai ter que ter, né? Porque na avaliação presencial, num teste de abdominal, de resistência abdominal, a gente segura o pé, os pés da pessoa. Então, eu vou orientá-la, por exemplo, a colocar os pés em um local em que ela consiga fixar ali os pés dela, para ela conseguir fazer a flexão de tronco completa. E eu vou demonstrar isso para ela. Então, eu consigo avaliar isso ao vivo, tá? Resistência de membros superiores é a mesma coisa. Flexão de braço, clássico aí, né? Teste de resistência muscular de membro superior dentro de uma avaliação física presencial. Eu consigo fazer da mesma forma que o abdômen, né? O abdominal. Dados antropométricos. Essa pessoa tem condições de me passar informações como peso corporal dela? Eu acredito que sim. Se ela não tiver uma balança em casa, mas aí ela vai pesar na balança da farmácia, que não tem muita precisão. É um risco que eu vou correr com relação a quê? Mas eu sempre vou pedir para ela sempre pesar naquela balança. Ou pedir para ela adquirir uma balancinha dessas de banheiro mesmo. Se for possível, que o custo não é elevado. Afinal de contas, ela está investindo nela. Então, a massa corporal consigo? Consigo. Altura, estatura? Gente, a grande maioria das pessoas sabe qual é a altura. E é muito simples também a gente marcar isso. Dá para eu marcar na parede com um lápis ali e fazer a medição, tá? Mas eu preciso orientar essa pessoa, qual que é a postura que ela vai ter que manter, para exatamente eu pegar ali o mais próximo do real, tá bom? Que é outras informações que eu consigo. Circunferência de cintura, fita métrica de costureira, gente. Eu tenho uma aqui, deixa eu mostrar para vocês. Porque eu uso muito nas minhas aulas. Essa fita aqui, ó, de costureira. Isso aqui custa R$2, gente. R$2. Era, pelo menos, né? Não é caro, não. Qualquer pessoa consegue isso aqui. E você orientando, né? Faz um vídeo demonstrativo, mostra imagem, orientar para a pessoa fazer a medida da circunferência da cintura. Por quê? Tanto da cintura quanto do quadril. Você quer circunferência do quadril. Por quê?
eu consigo calcular índice de massa corporal, eu consigo calcular relação cintura-quadril, e aí eu tenho tabelas que mostram riscos relacionados ali a doenças cardiovasculares, doenças metabólicas. É subjetivo, mas tem uma boa relação com doenças cardiovasculares e doenças metabólicas por conta da gordura na região do abdômen e na região do quadril. Então, é mais um dado importante que eu consigo. É só você instruir da mesma forma que você vai instruir para o teste de abdominal, de resistência de abdômen, e o teste de resistência muscular ali para membros superiores, tá? Frequência cardíaca de repouso. Gente, eu não vou dizer que são todas as pessoas, né? Mas hoje, muitas pessoas que querem praticar atividade física de forma regular, que praticam atividade física de forma regular, têm um monitor de frequência cardíaca, um frequencímetro. E olha só, se ele tiver esse equipamento, você vai pedir para ele simplesmente te passar a frequência cardíaca de repouso. Só. Porque aí você vai calcular ali frequência cardíaca máxima para ele, e aí você consegue calcular intensidade durante os treinos. Olha que sensacional. Juntamente com a escala de percepção subjetiva de esforço. Então, é possível? É. Você só vai fazer uma adaptação. Você está inventando? Não. Você não está inventando nada. Você está adaptando de uma forma que vai ter resultado. Em que eu não vou ali subestimar e nem superestimar. Mas para isso você tem que acompanhar, tá? Se ele não tiver um monitor de frequência cardíaca, você ensina para ele a pegar aqui, ó, na carótida, que é mais fácil do que na artéria radial. Na radial também tem jeito. Mas a grande maioria tem um monitor de frequência cardíaca. Ah, eu devo confiar, por exemplo, em aplicativo celular? Não, não confia, tá? A variabilidade ali é muito grande. Então, não confia. É preferível ir no raiz mesmo. Pega aqui frequência cardíaca de repouso, logo ao acordar, pede para contar ali durante 15 segundos e te dá o valor, e você multiplica por 4, você tem a frequência cardíaca de repouso daquela pessoa. E aí você consegue calcular a frequência cardíaca máxima dela e calcular a intensidade durante os treinos dela. Certo? E aí, a partir disso, como que eu vou prescrever? Então, imagina o seguinte, eu vou criar uma linha do tempo, tá? Então, o aluno te contratou, né? O cliente ali te contratou. Você vai fazer essa anamnese completa com ele, né? De forma ao vivo, é a minha sugestão. Mas se você optar por uma outra forma, você pode fazer, criar ali o questionário, envia o link para ele, né? Você cria isso dentro do Google mesmo, do Google Forms, né? O Google Formulários, você cria, é super simples de criar. E você envia o link para ele, ele vai preencher, esses dados vão chegar para você. Mas eu sugiro que você faça isso de forma ao vivo, para você gerar relacionamento com essa pessoa, tá? E aí você vai montar a prescrição. E aí a minha sugestão é, utilize de testes de desempenho. O que seriam esses testes de desempenho? Eu coloquei um exemplo aqui. O que seria isso? Já é uma técnica utilizada no esporte, ó, há muito tempo, tá? Qual que é a estratégia? Utilizar exercícios específicos na sessão de treino. Então, por exemplo, eu vou avaliar ali resistência de membro superior, e aí eu faço com ele o exercício de flexão de braço. Eu posso fazer na avaliação, mas eu vou fazer ali, dentro da minha prescrição, eu vou utilizar de exercícios específicos na sessão de treino, que eu vou reavaliar na próxima vez que eu tiver ali, ou dentro da minha consultoria, que eu for reavaliar,
ou na progressão ali do meu treinamento, do meu planejamento com aquele aluno, tá? No momento que você for reavaliar. Por exemplo, agachamento. Ah, essa pessoa, ela já faz atividade há mais tempo? Não, ela não faz. Então, não inicia com agachamento. Você vai incluir exercícios ali específicos na sessão de treino, que vão servir para quê? Para você avaliar o progresso no desempenho dessa pessoa. Então, eu dei um exemplo aqui, ó, simples. Polichinelo. Na primeira vez que eu avaliei esse aluno, ele fez 30 polichinelos, né? Aí eu vou utilizar tempo, vou utilizar de um protocolo específico. E quando eu avaliei a segunda vez, ele subiu para 41. Houve um progresso, houve uma melhora no desempenho. Aí eu preciso analisar o movimento para ver o que dentro do meu programa de treino, que eu coloquei ali como objetivo, eu atingi esse objetivo. Melhorar a resistência muscular, melhorar a força, ganhos hipertróficos, emagrecimento, melhorar componentes cardiorrespiratórios. Então, depende do que eu coloquei ali como objetivo para eu utilizar desses testes específicos para que, quando eu for montar um novo treino, eu vou reavaliar. Então, isso me ajuda a ver o quê? O progresso do desempenho. Porque se esse indivíduo, por exemplo, ele vai treinar em casa, ele não tem ali, né, um salão de musculação com vários equipamentos, nem muitos acessórios, ele tem ali um elástico, um colchonete, né, um step talvez, uma bola suíça. Aí eu já estou colocando muita coisa, né? Porque a maioria das pessoas não tem isso tudo, não, a não ser aquela pessoa que esteja disposta a investir para treinar em casa mesmo, que isso tenha aumentado, tá? Tenha aumentado. Eu tenho alunos dentro do método RFI, que tem clientes, né, de personal, alunos de personal, que tem praticamente uma academia dentro de casa. Montaram uma academia lá. E tem tudo que ela precisa para trabalhar, tá? Para isso basta ter conhecimento. E além de tudo isso, um bom profissional de educação física, além do conhecimento aprofundado, embasado em ciência, que é isso que vai gerar resultado, ele tem criatividade, porque se ele tem conhecimento, ele consegue pensar uma série de coisas. Muitos profissionais, às vezes, falam assim comigo, personal mesmo, falam assim, nossa, eu tô sem criatividade, né, para mudar os treinos dos meus alunos. Eu digo o seguinte, você está estudando pouco? Porque informação, a gente tem inúmeras aí que você pode trabalhar com inúmeras possibilidades, tá? Então, isso serve para ajustar o treino do aluno, mesmo que seja um atendimento online. Isso serve para individualizar o treino do aluno. Olha que sensacional, gente. Uma coisa simples que você pode começar a fazer amanhã. Isso vai aumentar ali o rendimento, que é a performance, e a sobrecarga. O que é a sobrecarga, gente? Progressão. Então, eu consigo observar tudo isso e partir para o próximo programa de treino ali, para a próxima planilha de treino. Então, você pode avaliar utilizando dessas 3 estratégias. E você pode unir todas e formar uma única estratégia, a sua. Então, você consegue adaptar. Agora, adaptar não é inventar, tirar as coisas da cartola, assim, e simplesmente colocar que aquilo ali está tudo certo. Não é assim. Então, todos esses dados aqui que eu passei para vocês são adaptações do que a gente faz no presencial. Como eu disse, fazer um teste, por exemplo, de VO2 máximo, seja ele um teste de campo, como, por exemplo, o teste de Cooper, de 12 minutos,
Eu acho muito arriscado. Eu não sugiro que faça isso. A pessoa sozinha. Por quê? Quem vai monitorar ali a intensidade com que ela está fazendo? Quem vai monitorar a frequência cardíaca dela? Se ela sentir um mal-estar, quem vai, né, acompanhá-la? Quem vai avaliar ali os parâmetros como frequência cardíaca, como pressão arterial, como a percepção dela subjetiva de esforço? Então, assim, eu acho um pouco arriscado. A não ser que você faça uma parceria. E aí um outro profissional vai aplicar o teste e vai te enviar os dados. Aí sim. Que é uma possibilidade também, como eu disse aqui, tá? Então, avaliar sempre. No presencial, no online, avalie. Avalie. E avaliação, gente, completa, não se diz respeito apenas à composição corporal. Eu vejo muitos profissionais avaliando apenas dados antropométricos. E o indivíduo, ele é só isso? Ele é só a composição corporal? Não. Eu preciso levar em consideração todos os outros parâmetros fisiológicos, porque isso vai ser gerado o quê? Adaptação fisiológica com aquele meu objetivo para aquele aluno. Então, avalie sempre, sempre. E eu te digo o seguinte, nos meus 16 anos de profissão aí, avaliação física, eu fiz muitas avaliações físicas que eu trabalhei em sala de avaliação física mesmo, fazia avaliação física dia e noite, manhã, tarde e noite. Fora dos meus alunos de personal trainer, e eu sempre fiz uma avaliação completa. E não tinha um aluno que falava, você, de todos que já tinham passado em outras academias ou com outros personal trainers, ninguém nunca fez uma avaliação tão completa como você faz. E eu estou te dando o passo a passo de como fazer isso. E com essa nova oportunidade que a gente está tendo de atendimento no online para fazer com que seu número de alunos aumente em até 3 vezes ou mais, e aí, gente, consequentemente, o que vai acontecer? Seu faturamento aumenta. Você vai ganhar mais. A sua hora-aula vai aumentar. Imagine se você faz planilha de treino e você atende 20 pessoas no mesmo dia. Olha isso. Entende? Então, é essa visão de empreendedor que vocês têm que ter. Mas não basta ter um item isolado. Para ser um profissional, um personal trainer referência, você precisa ter vários itens. Então, encontre soluções, tá? Encontre soluções. Se você tem conhecimento aprofundado, você consegue encontrar essas soluções. Então, essa é a minha dica para vocês aqui, né, com a avaliação da prescrição de treino online.